Oi, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Sou André, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre a arte relacionada com a solidariedade. Você já parou para pensar como existem artistas que trabalham em prol do coletivo, em prol do próximo? É isso que nós vamos analisar aqui nessa aula. Vamos lá para a nossa tela? Como a arte e a solidariedade podem inspirar ações concretas para o futuro, mais justo e sustentável, transformando desafios ambientais em oportunidades e colaboração comunitária? Então a gente pode observar aí e pensar como que a arte ela vai influenciar esse olhar, essa perspectiva para o coletivo, para o próximo. Então, nós vamos ter aqui vários exemplos de projetos, de pessoas que trabalham a arte, né, como um meio de conscientização. Nós já trabalhamos em outras aulas, né, nessa mesma perspectiva, de pensar a arte como conscientização, né, como ela pode afetar o ser humano ali naquela vulnerabilidade da sensibilidade, falando, trazendo essas questões do meio ambiente, trazendo essa reflexão. Então a arte, em todas as suas expressões, em todas as suas linguagens, ela pode representar e trabalhar questões sociais para essa sensibilização e essa conscientização. Então, nós vamos observar aqui nessa aula como que isso pode acontecer, como que a arte e a solidariedade, elas podem estar ali juntos. Lembrando que a solidariedade, ela sempre vai estar ligada ao coletivo, né? Ao próximo. Então, ela não vai estar pensando ali na unidade e sim no coletivo como um todo. Seja esse coletivo um grupo menor, né, um grupo específico, ou um coletivo mundial, um coletivo maior, mas sempre ali pensando no próximo. Então, nós vamos observar aqui, a arte inspira criatividade e consciência ambiental, como já falado. Projetos como o Arte de Amar transformam o lixo marinho em obras denunciando o impacto dos plásticos nos oceanos. Então, nós podemos observar aí uma imagem, né, que está representando uma das ações do projeto Arte de Amar, que vai trabalhar essa conscientização, né, desde a idade da infância, já tentando aí colocar aí uma sensibilidade, colocar aí um novo olhar para o meio ambiente e principalmente para a questão ambiental dos mares, né? Denunciando os impactos dos plásticos, né? Como que esses plásticos, eles podem afetar a vida humana e a vida marinha, aí como nós observamos. Expressão e engajamento. A arte, como composições dos plásticos reciclados, transforma ideias em ação. Concursos culturais incentivam a expressão sobre sustentabilidade, unindo a criatividade e consciência ambiental. Então, a gente vê, né, aqui nas imagens como que, por exemplo, pode ser aproveitados essas tampinhas de plásticos, né, que são muito prejudiciais ao meio ambiente. Então, existem aí várias instituições sociais que trazem essa questão aqui da conscientização através de concursos culturais, onde ela vai aí fomentar essa questão da transformação, da reciclagem, do ressignificar. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem como que essas tampinhas coloridas, elas podem ser ressignificadas em uma arte, né? Trazendo aí essa questão da sustentabilidade, da estética e também da conscientização. Nós vamos observar também aqui um artista que é muito conhecido por trabalhar essa questão da sustentabilidade, a arte Voz para o Ambiente. A gente está observando aí, né? Ele que se chama Franz Karagesberg. Mais ou menos isso, né? Desculpa a pronúncia,
Mas é isso, a arte é uma ferramenta poderosa para expressar preocupações ambientais. Então, esse cara aqui, ele traz essas questões, né, ambientais mundiais, sensibilizando o público e inspirando a solidariedade em prol da sustentabilidade. Então, ele traz aqui esses galhos, né, secos, representando aí as queimas da floresta, principalmente da Amazônia, e ele traz essa sensibilização. Ele tem diversas obras nesse sentido, que traz essas questões, né, essa denúncia, esse alerta para a degradação do meio ambiente e para gerações futuras. Nós vamos também ter aqui outro artista brasileiro, chamado, né, que Mundano. Na verdade, é o nome artístico. Mundano é um grafiteiro e ativista, procura questionar conceitos e comportamento dos cidadãos e também, principalmente, das autoridades que dizem se preocupar com o meio ambiente, né? Através de intervenções que carregam, em sua maioria, frases de impacto inspiradas no contexto local. Então, ele trabalha essas questões, essas denúncias, principalmente, através, né, de intervenções no espaço público, onde as pessoas são impactadas por pinturas, representações e também esse alerta. A preservação do meio ambiente e os direitos humanos universais são a base de seu ativismo, que transcende as tintas. Então, muito mais do que uma estética, muito mais do que uma pintura, o Mundano, ele vai trazer essas questões, né, de lutar pelo coletivo. Como eu já falei, a base do trabalho dele é a solidariedade, pensar no próximo, né? Então, a gente pode observar aí uma das suas pinturas, onde ele traz aqui a seguinte frase: nós não estamos defendendo a natureza, nós somos a natureza se defendendo. Então, traz essa reflexão aqui, as obras do Mundano, sempre com essas mensagens, né, de impacto, com essa intenção de impactar literalmente o espectador e trazer uma alerta para as autoridades também. Ele também tem um trabalho muito interessante, né, urbano, que é aqui com os catadores de lixo. Né, ele traz aqui esse projeto, pensando nessa classe aqui, e traz essas representações, né, dessa população, dessa minoria, que é muitas vezes invisibilizada pelo resto da população. Então, aqui a gente vai ter algumas frases. Se você ficar aí sentado, não vai ter floresta em pé. Não buzine, me dê um bom dia. O artista de rua é vilão, no país em que o opressor é herói. Então, o Mundano, ele vai trazer sempre essas frases de impacto e também uma crítica ali, né, para as autoridades, para a sociedade em si. E para a gente entender melhor como que é esse projeto com os catadores, nós vamos observar um vídeo do próprio Mundano falando sobre esse projeto dele. Vamos lá? Cidade linda, sem catador é lixo. Sou Mundano, grafiteiro e ativista. Sou participante do movimento Pique Mais Carroça, que é uma ONG que luta para dar visibilidade e reconhecimento pelos catadores. E eu entrei nesse universo dos catadores faz 10 anos, quando eu estava grafitando na rua, e nesse contexto de ficar rodando a cidade, nos lugares, eu encontrei os catadores e vi a injustiça que existia ali, né? Um profissional que está fazendo a sustentabilidade que a gente vê tanto por aí sendo falado, né? Diante disso, eu comecei a pintar as carroças dos catadores e escrever algo que eu conversava com eles, mensagem de impacto, uma forma de amplificar o que eles queriam dizer. Não buzine, meu trabalho é honesto e o seu. Fiquei 5 anos fazendo isso sozinho, até que eu decidi, falei, por que eu estou fazendo essa parada sozinho? E nesse sentido,
Em 2012, criamos o Pipe Mais Carroça como uma ação coletiva, um mutirão mesmo, mão na massa. E pela arte a gente conseguiu dar uma nova aproximação para a população por esse contato, né? Você está vendo aqui, ó, mais um companheiro trabalhando aqui, salve, beleza? Aí tá até com o solzinho. Ele tá trabalhando, cara. Ele já deve estar na segunda jornada dele. Fez uma de manhã, vendeu, comprou almoço e vai pra segunda. Os catadores já estão aí há mais de 50 anos fazendo a maior parte da coleta seletiva. Né? No Brasil, 90% do que é reciclado é coletado por catadores. Ele é um prestador público, né? Ele faz limpeza pública das ruas, ele faz coleta seletiva e ele também faz a logística reversa dos produtos das empresas. E esses três serviços não são remunerados. Então a gente luta para que eles tenham o reconhecimento e a remuneração por esse serviço prestado. Em São Paulo, o que acontece? São contratos bilionários com 4 empresas para pegar material reciclável e enterrar, e pagando por isso. Então, se o Dora fala de eficiência, desculpa, mas isso não é eficiência. Isso é idiotice, é burrice. O Cidade Linda está cometendo mais atrocidades ainda. Ele trabalha tudo como sujeira. Então, o ser humano na rua é sujeira, vamos varrer. O grafite é sujeira, vamos apagar. O lixo é sujeira, vamos mandar para o aterro, vamos enterrar. Por exemplo, o Cidade Linda fechou um ferro velho no Brooklyn, porque ele estava sem alvará. O que acontece é que nenhuma prefeitura nunca facilitou a tirada de alvará para ele se regularizar. E aí chegou o subprefeito, emparedou o ferro velho e ficou 200 catadores, ou seja, 200 famílias sem ter o ganha-pão. E aí vieram com uma ideia de que não, a gente tem um projeto que vai oferecer um trabalho. Eles já estão trabalhando, quanto é difícil de entender isso. Em vez de você fechar o ferro velho, por que a prefeitura não chega lá e fala, olha, é o seguinte, vocês precisam colocar, sei lá, extintor, fazer essa melhoria e a gente vai regularizar o alvará para vocês. Porque na verdade, fazendo isso, fechando cooperativa de ferro velho, está aumentando o número de moradores de rua. Porque o cara pode até pagar o aluguel, ele parou de trabalhar, ele vai para a situação de rua. Você não pode chegar para o catador e falar que ele está há 30 anos fazendo reciclagem, que agora ele tem que trabalhar no McDonald's. Pelo amor de Deus, ele tem um trabalho, ele é especialista em resíduo. Ele manja mais de reciclagem que o Dória, mais do que o secretário do meio ambiente, mais do que o ministro do meio ambiente. Muito bem, então nós vimos aí um pouco do trabalho do Mundano, muito importante. Ele, entre outros artistas também, de outras expressões artísticas, trabalham a solidariedade através da arte, que é o que nós estamos vendo aqui na nossa aula de hoje. Vamos continuar aqui. A arte e pertencimento. A arte conecta o indivíduo ao ambiente e à comunidade. Ela expressa valores socioambientais, promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade coletiva. Assim, a solidariedade é fortalecida. Então, nós observamos aí com essa aula que a arte e a solidariedade, elas estão ali também interligadas, né? E a arte como um todo, ela nunca vai ser só uma pintura, ou só um espetáculo teatral, ou só uma música. Ela sempre vai trazer algo ali, né? Uma mensagem para o público que vai receber essa arte. Dito isso, vamos para a nossa atividade de hoje, pensando sobre tudo isso que nós vimos e analisamos, certo? Acompanhe aí a questão 1. A relação entre a arte e a preservação ambiental na Amazônia é um tema relevante para compreender a interação entre cultura e o meio ambiente. Nesse contexto, assinale a alternativa que melhor expressa como a arte pode contribuir para a conscientização ambiental na região amazônica. Falando aqui, né, de região amazônica.
Então, vamos lá. Como que ela pode contribuir, né, através da conscientização? Letra A. As manifestações artísticas na Amazônia são exclusivamente voltadas para a promoção do turismo, sem preocupação com a conservação do meio ambiente. Será que a gente vai ter só essa questão do turismo, sem preocupação com o meio ambiente? Por meio da pintura, escultura e outras formas artísticas, artistas amazônicos têm destacado a beleza e a fragilidade da fauna e flora local, sensibilizando a população para a preservação ambiental. Então, será mesmo que a arte, ela traz essa questão, essa preocupação, através da sensibilização e preservação do ambiente? Letra C. A arte na Amazônia está dissociada das questões ambientais, não sendo uma ferramenta eficaz para a sensibilização da população. Então, aqui essa alternativa, ela traz aqui o contrário da letra B, né? Ela está dizendo que elas estão separadas, né? A arte na Amazônia não se preocupa com a sensibilização para a população. E aí? Letra D. A arte amazônica, por sua natureza, natureza intrínseca, a cultura local não tem, então observem aí essa palavra de negação, não tem potencial para influenciar a consciência ambiental da população. Não foi isso que nós vimos, né? Nós vimos que a arte, ela tem sim um grande potencial para essa consciência. Letra E. A produção artística amazônica tradicionalmente enfatiza a exploração irresponsável dos recursos naturais, não promovendo a conscientização ambiental. Então, nós observamos aí que esse não, né, dessas alternativas aqui, elas deixam aí a desejar na alternativa, né? Que a arte é sim uma ferramenta para a conscientização, para a sensibilização, de um modo geral, do público, né, que está inserido ali naquele local. Então, a resposta correta vai ser a letra B mesmo. Por meio da pintura, da escultura e outras formas artísticas, até mesmo o teatro, artistas amazônicos têm destacado a beleza, sim, mas também tem destacado a fragilidade da fauna e da flora local, sensibilizando a população para a preservação ambiental. Então, a gente viu aí que a arte, ela é utilizada para sensibilizar o coletivo. Isso é uma forma também de solidarizar com o meio e com o público em geral. Dito isso, vamos para o nosso recapitulando. Vamos lá observar aí o resumo da nossa aula. Solidariedade, meio ambiente e transformação criativa. A arte transforma resíduos em obras, ressignificando o lixo, estimula a criatividade e o olhar sustentável. Conscientização e engajamento. Obras de arte ambiental comunicam mensagens poderosas, inspiram o público ao compromisso com o planeta, né? Entra aí a questão da sensibilização do público. Valorização e legado. Projetos como livros de arte com trabalhos estudantis valorizam talentos, difundem a sustentabilidade e deixam um legado. Né? Então, tivemos aí o resumo da nossa aula e eu vou finalizando por aqui, deixando aí essa mensagem sobre a solidariedade, como que os artistas também utilizam a sua arte, a sua expressão artística para sensibilizar o público em prol do coletivo, em prol de um bem maior, certo? Então, eu fico por aqui, tchau e até a próxima aula.